Olá! Olá! Que prazer, que honra! Tá me ouvindo bem? Tô muito bem, muito Que, bem. que bom, que bom. Pessoal, vão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectado todos os sábados, ao meio-dia em ponto, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Você pode acompanhar também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Tunnel, Deezer, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast, e também tem tudo no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Hoje, 1º de julho, edição de número 98 dessa série de entrevistas aqui no Instagram. Já passaram por aqui 97 convidados especiais, Bom, 97 personalidades importantes, falando dos mais variados temas. Hoje não é diferente. A pessoa que está aqui também é uma das grandes personalidades da comunicação, né? E a gente precisa de um certo carinho para apresentá-la também, né? Formado em jornalismo e relações públicas, com pós-graduação pela City University of London, tem mais de 18 anos de experiência. Atuou como âncora e de notícias ao vivo, apresentadora, repórter e locutora comercial. Passou pelas emissoras TV Gazeta, Rede Bandeirantes e afiliadas da TV Globo, TV Tem e EPTV. Também ministra cursos ligados à comunicação para empresários e jornalistas, com seu mais novo projeto, a plataforma de comunicação News Media. Estela Gontijo, que honra, obrigado pela aceitação do convite, seja bem-vinda. olá, Carlos, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui com você, é muito especial. Eu já estive aí na rádio, a rádio que faz um trabalho muito importante também, né, no lado social, isso que faz a diferença. Então, quando tem um projeto assim, que eu acredito, que eu apoio também, eu faço questão de estar presente e de falar um pouco, né? É uma honra falar um pouco para as pessoas sobre oratória, uma área que eu amo, sobre comunicação corporativa, que eu também amo, fiz marketing como pós-graduação, fiz pós-graduação em documentário de TV, então duas áreas diferentes, né? Mas que na realidade é a minha paixão. Eu gosto muito. Então, se eu for eleger aqui, eu escolho a comunicação em si, né? Eu que sou formada tanto em jornalismo como relações públicas. Então, são temas que eu amo e, no caso, a rádio é um projeto que eu acredito também. Então, faço questão de estar aqui com você. O que é que você não fez no mundo da comunicação? E, cada dia é um aprendizado, né? Claro. E eu acho que o Cortella fala uma frase muito bonita: quando a gente deixa de aprender, a gente morre, né? Já assisti muitas entrevistas, então a gente não fica velho. A gente fica velho no momento em que a gente desacredita no nosso potencial, desacredita no nosso poder. Então, todos os dias, por mais que a gente tenha trabalhado muito, eu trabalho há 18 anos na TV e também já trabalhei na comunicação, todos os dias é um aprendizado diferente. Então, eu faço questão de, na realidade, aprender a cada dia mais e conviver com as pessoas da área, escutar as pessoas, meus mentores. Mando um beijo aqui para o Marcelo Torres, que é meu amigo pessoal, ele sempre me incentivou, sempre me deu bons conselhos. Então, hoje, se eu for falar para o pessoal da comunicação, para os estudantes, é exatamente isso. É acreditar e nunca pensar que você sabe tudo. Porque aí, no momento que você achar que você sabe tudo ou que já fez de tudo, aí você está fadado ao fracasso. Então, é sempre Isso. aprender e ter humildade para saber lidar com esse aprendizado, né? Para saber É, que todas as pessoas têm algo a ensinar, né? é igual como você faz. Eu, por exemplo, a cada entrevista é uma nova, um novo nível de aprendizado que você vai adquirindo ali, por exemplo. Hoje já são os 98 convidados nesses períodos de quarentena, já passaram por aqui. Amanhã, edição 99, é o Jorge Melo, cantor, compositor e foi o principal parceiro de Belchior, autor de música como Notícia de Terra Civilizada. E na edição de número 100 vai ser o grande Tiago Berrache, jornalista e apresentador
da Jovem Pan aqui. Nossa, parabéns. Então vai ser muito legal. Vamos falar um pouco aí de comunicação corporativa, Estela. O que é a comunicação corporativa? A comunicação corporativa é nada mais do que o conceito de que você tem que se comunicar com seus diversos públicos, né? A empresa não deixa de, por exemplo, o público externo ou o público interno. Hoje em dia não tem essa diferença, são os diversos públicos, porque hoje o público interno pode se misturar com o externo, então os públicos são variados. Então, é nada mais do que a empresa, na realidade, se comunicar por meio, é claro, aí, de projetos na área de comunicação, projetos que vão ali efetuar a comunicação institucional. E dentro disso, você vai criar ali, são diversas áreas, você vai criar uma missão, vai criar uma política de comunicação e vai, dentro do plano de negócio daquela empresa, você vai estruturar como se fosse um diálogo. Como que aquela empresa, né? Por exemplo, como que aquela empresa quer falar para o seu público, para os seus diversos públicos? Então, a comunicação corporativa, em todos os aspectos, dentro do objetivo que a empresa tem no plano de negócio, ela entra para trazer isso para os colaboradores, para o público externo e para os acionistas e para os diversos públicos daquela organização. Então, é como se fosse assim. Você tem uma maneira Carlos, de se comunicar, né? Uma maneira específica da rádio, que já traz todo aquele, né? Já tem uma voz mais impostada, né? Sim. Quando a gente compara, a televisão já tem outra maneira de comunicar, porque a rádio, a gente sabe que você tem que descrever as imagens das pessoas, né? As pessoas têm que entrar e até imaginar. Eu acho muito bonito a rádio, o conceito, assim, é bem interessante. Então, você tem essa maneira de se comunicar, a gente está falando sobre desse veículo de comunicação. E a empresa, ela vai escolher ali uma forma de se comunicar também com os outros. Eu, por exemplo, eu tenho também a minha forma de comunicar, o meu vestuário também mostra como eu quero, qual a imagem que eu quero passar para as pessoas, entendeu? Então, é isso, é como se fosse assim, uma pessoa que quer se comunicar, só que a empresa, ela traça ali um objetivo de como ela quer, vamos colocar assim, aparecer nos diversos públicos, né? Me diz uma coisa, é óbvio que para ministrar um curso na área de comunicação corporativa é necessário que antes você faça uma avaliação do cenário. Como está esse atual cenário da comunicação? Há uma defasagem, por exemplo? Não, assim, eu ministro cursos na área de oratória, tá? E media training, que são de como falar em público. Na área de comunicação corporativa, que é uma área mais abrangente, na realidade, que aí abrange toda a comunicação, tanto externa, interna, o endomarketing, são diversas áreas que englobam a comunicação corporativa. Então, os meus cursos são na área mesmo de oratória. Então, agora, se você me perguntar a comunicação corporativa, se existe uma defasagem, não, eu acredito que, em termos assim, de acompanhar os meios de comunicação, por exemplo, ou as redes sociais... Ou a linguagem, por exemplo. Sim. Eu acredito que a publicidade e tanto o jornalismo de TV, o jornalismo impresso, eles foram acompanhando essas mudanças da tecnologia. E falando também, é claro, de comunicação corporativa. As empresas foram acompanhando esse crescimento. Por isso que eu falo muito quando eu vou dar minhas palestras, eu falo em Bauman, essa sociedade líquida. O que é essa sociedade de líquido? É uma sociedade que todos dão opinião, entendeu? Então, hoje a gente tem ali uma pessoa que vê algo na rua sobre uma empresa, por exemplo, e ela pode colocar nas redes sociais e pode literalmente derrubar a imagem daquela empresa. Então, o que é isso? Essa sociedade, né? Então, tanto os meios de comunicação, a gente coloca ali a rádio, a TV, a imprensa, teve que
se adequar aí às redes sociais e tanto a comunicação corporativa também. Então, o que as empresas passaram a fazer? As empresas passaram a criar treinamentos, e hoje eu também faço esse tipo de treinamento, que são treinamentos voltados também de como os colaboradores devem lidar com as redes sociais quando eles vão falar sobre a empresa. E também como preparar colaboradores que vão responder àqueles consumidores, né? O velho, é agora chamado SAC 2.0, não é mais o SAC 2.0, porque tanto você tem que lidar com a inteligência artificial, porque hoje muitos dos atendimentos de saque são atendidos ali via realmente inteligência artificial, e você tem que lidar com a rapidez das redes sociais, porque a gente tem aí diversos exemplos de empresas que um consumidor conseguiu colocar nas redes sociais e destruir, como é o caso do rato na Coca-Cola. Sim, o famoso rato. Então, o que aconteceu? As empresas estavam acostumadas a fazer a comunicação que vinha, até o organograma das empresas teve que mudar, porque antes vinha aquela comunicação de cima para baixo e tudo certinho, e aí tinha os veículos de comunicação que tinham um planejamento, e aí, quando o consumidor ganha força, e ele, com uma palavra, ele tem realmente o poder ali de comunicação e o poder de destruir a imagem de uma comunicação, aí a comunicação corporativa teve que se adequar a esse cenário, fazendo esses tipos de treinamento. Hoje em dia tem até o treinamento que o que eu proponho, até nos meus cursos de Media Training, na fase de integração, quando a pessoa entra numa empresa, ela recebe ali, olha, o que você deve postar sobre a empresa, qual que é a resposta que você deve ter. E hoje existe, por exemplo, empresas de comunicação, então jornalistas, já assinam um contrato. O que ele pode publicar ou não quando ele entra numa empresa de comunicação. Então, as empresas foram se adequando. E hoje a gente vê que, por exemplo, a Coca-Cola, quando eu fiz uma entrevista com a Vanessa, que ela trabalha na área de crise corporativa, existe um monitoramento que não é só feito, eu não acompanha somente, hoje não dá só para nós seres humanos acompanhar esse monitoramento, é feito por meio de robôs mesmo, que monitoram tudo que está sendo dito, igual o Twitter, os trends do Twitter, tudo está sendo dito sobre a Coca-Cola. E aí, antes de ter uma crise, a Coca-Cola, ela vai lá e tenta conversar, já disponibilizar algo para o consumidor, ou já antes. Então, eu falo muito que plano de crise não é um plano depois que acontece a crise. Você antecipa essa crise, apaga aquele incêndio, e aí você consegue não ter a crise de fato. Sim, claro que no planejamento de crise você tem plano de crise, mas o maior desafio para o profissional que trabalha comunicação corporativa e fala sobre crise é exatamente não deixar a crise acontecer, é fazer um bom planejamento para que essa crise não estoure. Então, é nesse sentido que a comunicação de todas as empresas teve que se adequar. E agora, no Covid, Carlos, aí foi uma mudança generalizada. Em tudo, né? Exatamente, porque a comunicação corporativa foi aí mais desafiada, na verdade, né? Porque hoje a gente está aqui fazendo uma live. Eu, por exemplo, eu tinha o meu canal no YouTube que eu fazia as entrevistas presencialmente, com cenário, tudo. Sim, eu vi ela, né? Trabalhando. Nesse contexto, eu tive que me adequar a fazer as lives, eu em casa e o outro entrevistado lá, e eu mesma me maquiando, porque às vezes normalmente eu tinha até um maquiador e tal. Talvez é maléfico, é claro, para o mercado de trabalho, porque às vezes você diminui o número de pessoas. É claro que uma produção é muito melhor do que a gente vai fazer aqui tete a tete, é claro que fica muito mais bem feito, mas tanto nós, né, que trabalhamos na área de comunicação, tivemos que nos adequar a fazer os programas, o que a gente faz normalmente, como as empresas, né? Hoje, por exemplo, o caso de Covid numa indústria. Então, antes daquela informação se espalhar, já tem que ter um plano de crise para lidar com aquilo, para ajudar aqueles funcionários, os colaboradores, para, na realidade, não deixar que aquilo que contamine mais pessoas. Então, a comunicação corporativa foi desafiada ainda mais nesse sentido. E eu acho que depois dessa crise,
Aí, eu vou dizer que literalmente, por exemplo, tinham algumas empresas que ainda tinham aversão às redes sociais, não acreditavam que as redes sociais tinham essa força. Mas agora, depois do Covid, isso mudou completamente. Eu não sei se acontece contigo, mas quando eu vou entrevistar alguém que é da área, que é um entrevistador, eu tento me preparar um pouco mais. Ainda, afinal de contas, a pessoa é profissional da área. E eu assim, me preocupei aqui com o meu enquadramento. Falei, Estela é da área, senão ela vai me corrigir aqui no ar, porque a tua imagem também transmite, passa uma mensagem. Observando aqui, observando a tua postura no enquadramento, por exemplo, quem está numa live do Instagram, sabe que aqui ao lado fica subindo as mensagens. Então a Estela se posicionou ao lado oposto dessas mensagens. Isso é um exemplo também de profissionalismo e de boa comunicação. Como você se enquadra, não é, Estela? Acho excelente o seu comentário, Carlos. Eu acho ótimo. Realmente, a gente tem que. Eu falo muito isso nos meus cursos, inclusive o último curso. Eu gosto muito de fazer os cursos presenciais também, porque o curso presencial você dá o feedback na hora, você tem aquele tete a tete, né? A gente está falando muito da questão da tecnologia na comunicação corporativa, mas o tete a tete é muito importante. E eu dou muito esse feedback para as pessoas, que o cenário, quando você vai fazer, por exemplo, uma live nas redes sociais, o cenário é fundamental. Claro. Eu fiz uma live com a minha irmã, a gente planejou tudo, assim, muito minuciosamente, porque ela estava, né, ela é cardiologista, é uma excelente comunicadora, mas na área dela, entende? Sim, Então, sim. por exemplo, a gente treinou essa live, a gente treinou umas 2, 3 vezes ao vivo pelo WhatsApp e a gente bolou um cenário que tinham elementos ali da área de medicina. E aqui eu tenho elementos, eu vou mostrar ali em cima que eu vou colocar aqui, jornalismo de TV, eu tenho livros da área e eu coloco aqui alguns objetos que eu curto, que são objetos de arte, são objetos de viagem que eu fui, que esse aqui é, na verdade, uma réplica do Degas, um pequeno, que tem no MASP, em São Paulo. Então, algumas coisas que eu gosto e que estão relacionadas à minha personalidade e também ao contexto, né, de arte. Sim. O jornalista sempre tem que conhecer de arte também, né? Então, eu acho importante a gente pensar na maneira que a gente vai se apresentar para as pessoas também. E lembrando em consideração que nessa sociedade líquida de Zygmunt Bauman, nesse contexto que a gente tem que as pessoas não param, hoje a gente assiste o YouTube e vai passando na velocidade, né? Exatamente. Não tem paciência. Quando a pessoa pagar, ninguém tem paciência mais. É importante ter referências atrás, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela continua te assistindo, mas pela referência. Isso é colocado também em livros de comunicação, de como montar cenários nesse novo contexto. Por que que as redações optaram por ter as pessoas trabalhando atrás? Exatamente por isso. Nesse novo contexto, isso já veio nos anos 2000, né? Nesse novo contexto, as pessoas realmente já começaram a mudar a atenção. Isso vem lá do Zap Zap com controle, nem da internet, do Zap Zap com controle, quando as pessoas já tinham autonomia ali de mudar o canal. Então, elas tinham que ter não só ali a figura do apresentador, mas elementos atrás, para que, às vezes, a pessoa perdeu a atenção, mas ela ficava olhando um elemento e volta. Exatamente. E aí ela... Entendeu? Então, tem um texto muito legal também, chama Zap Zap, eu passo para... Depois eu mando para você, é bem legal. Me manda. E você falou esse negócio da redação, é muito legal. Eu tenho um amigo que trabalha na redação do Jornal Hoje, da TV Globo, e outro dia eu estava assistindo o Jornal Hoje, de olho mais lá atrás na redação, e vi que ele estava passando atrás, depois eu... E às vezes você está conectado na notícia, mas às vezes você sai um pouco ali, você olha e às vezes você volta, e você não muda de canal, entendeu? Exatamente. Claro que agora é um desafio ainda maior, porque ali a gente está falando de anos 2000, quando começou, era o Zap Zap. Agora a internet, as pessoas assistindo as notícias pelo celular, elas querem o quê agora? Elas querem comentários. Então, a pessoa assistiu todo o noticiário durante o dia inteiro. À noite, ela quer ver
Sabe o que os jornalistas pensam disso? O que os especialistas pensam disso, entendeu? Então, o caminho aí do jornalismo, é claro que algumas pessoas podem discordar da minha opinião, mas eu acredito que o caminho do jornalismo vai seguir nesse sentido de comentários também, devido à quantidade de notícias que as pessoas têm acesso. Você falou aí em sociedade líquida e eu fiquei com uma pergunta aqui. Nessa sociedade líquida, os porta-vozes da comunicação, eles se tornam mais importantes, mais responsáveis? Sim, aí que entra, tem duas questões bem interessantes nessa evolução tecnológica, a gente fala dessa sociedade líquida também, que está ligada à evolução tecnológica, que no futuro, alguns especialistas, eu não vou afirmar aqui, dizem que um porta-voz pode até chegar a ser um robô no futuro, porque ele fala as mensagens de acordo com o que a empresa vai falar. Olha, você tem que falar isso, aí ele vai falar. Eu não acredito muito nisso, mas eu tenho que colocar nas minhas palestras sobre isso. Você sabe que eu acredito nisso? Você acredita? Acredito. Quais vão ser os porta-vozes das empresas? Pode ser, a gente tem hoje aí os robôs já respondendo no Saque 2.0 e já fazendo esse trabalho, pode ser que sim. Mas eu não sei, eu acredito muito que o ser humano, ele precisa de outro ser humano para ter confiança e a credibilidade. Então, quando a gente fala de imagem corporativa, a gente necessita de acreditar no outro ser humano, entendeu? De olhar ali no olho, por mais que a gente esteja na TV ou numa rede social ou conversando pelo WhatsApp, a gente precisa de outra pessoa. Então, na comunicação corporativa é o mesmo, tá ligado ali no mesmo sentido. Então, o que acontece? Você falou da questão dos porta-vozes, né? Você falou que nessa sociedade eles se tornam mais importantes. Eu acredito que os porta-vozes vão ser diversos, né? Estão já, na realidade, diversos. Então, o colaborador, ele se torna um porta-voz, porque ele convive diariamente na empresa, e ele vai para a casa dele e ele vai comunicar o que acontece né, com aquela empresa. Em algum momento, a família dele pode falar sobre a empresa nas redes sociais. Então, aquilo ali já é, vamos colocar assim, não é um porta-voz oficial, mas já comunica a mensagem ou a imagem daquela comunicação. Então, esse é o grande desafio, como eu falei no começo. O grande desafio é preparar tanto esse público que entra na empresa e preparar os porta-vozes também oficiais, escolhidos, que geralmente são gestores do alto escalão, para falar, para lidar com alguma informação que saia ali do contexto, porque a gente tem a rede social, ele pode estar numa entrevista e a rede social, alguém da rede social pode falar algo que ele não está preparado. Então, esse porta-voz, nesse contexto do Zygmunt Bauman, que fala muito da sociedade líquida, ele tem que estar cada vez mais bem preparado, mas tem que ter algumas características que são natas. Aí, para a escolha, para que o profissional aí que trabalha na área da comunicação, vamos falar até, por exemplo, a Vanessa, que trabalha na área de crise, que eu falei da Coca-Cola, ou outras pessoas que trabalham especificamente nessa área, que vão escolher o porta-voz, eles têm que, naquele momento, pensar qual profissional tem as características necessárias para ser um porta-voz. Então, tem que ser aquela pessoa que tem uma facilidade de lidar com a imprensa, sabe? Que na realidade, se tiver uma pergunta fora do contexto, ele consegue responder sem ofender aquele jornalista. Tem que ser uma pessoa que, de repente, já tenha um relacionamento com esses jornalistas, busca, tem as fontes, procura conversar com essas pessoas, com esses jornalistas, com esses profissionais. E uma pessoa que gosta de falar em público e que tenha um grande conhecimento e que tenha poder de decisão também na empresa. Porque se ele falar algo que realmente saia ali do planejamento, ele também pode mudar ali na empresa e tentar estancar essa crise. Então, esses porta-vozes são muito mais do que bem preparados, mas bem escolhidos também, com essas características. Isso é fundamental. É necessário já
hoje, no mundo em que todo mundo está nas redes sociais, que as empresas preparem um código de ética, uma espécie de compliance aí da comunicação e passe para os seus colaboradores já na admissão, no ato da admissão, já é necessário, para que eles não compartilhem imagens que possam até denegrir, às vezes, a imagem da empresa, né? Exatamente, é esse o ponto que eu estou falando. Não seria assim Poderia até, falando assim, um compliance, mas seria ali na integração, a pessoa vai fazer a integração, ela já recebe algumas regras, que aí está relacionado ao mundo do compliance, algumas leis, algumas normas, que são necessárias para que não ocorra nenhuma crise ali de comunicação por causa de uma postagem de um funcionário. Então, é fundamental. As empresas vão realmente caminhar nesse sentido cada vez mais para realmente se precaverem aí de crises depois de postagens de funcionários. E crises também, eles vão tanto se preparar com o público aí, hoje a gente não chama só de público interno, mas com os colaboradores, e para o público externo, vai ter que se preparar para cada vez mais. Hoje a gente vive num mundo que é todo filmado, cheio de câmeras, Claro, né? claro. Big Brother, 1984, viu? Os funcionários das empresas, tudo que acontece é filmado em algum lugar, por alguma câmera de segurança. Então, por exemplo, a gente tem o caso de uma empresa americana de transportes que um funcionário enviou, eu cito isso na minha palestra, ele foi deixar uma encomenda e ele, em vez de colocar a encomenda na porta da casa, jogou. E era um computador. Era um computador. E esse computador ficou estraçalhado. E aí o consumidor, na câmera dele, era uma casa, tinha ali a filmagem, e isso viralizou nas redes sociais. Vocês devem acompanhar aí depois. Esse eu não vi isso. Tá? E é bem. O vídeo viralizou, e aí o presidente da empresa teve que virar público, e aí como porta-voz, né, escolhido, mas ele também é o presidente, ele veio falar e explicar que existem todas as regras de segurança, que eles são treinados, mas isso fugiu do controle, que as encomendas são minuciosamente, ali tem regras, protocolos para que as encomendas não se quebrem, que o consumidor foi ressarcido. Então, foi uma crise que ele teve que administrar mundialmente. Então, é bem interessante, porque as empresas têm que se prepararem muito nesse sentido. Nós falamos dos colaboradores, falamos de porta-vozes aí, e não falamos, por exemplo, do dono dos bois, por exemplo. Às vezes, por achar que o cara é o dono, não precise se preparar, porque é dele, se perder o dinheiro é dele, mas também há essa necessidade de que o líder, de que o empresário também se prepare para se comunicar corretamente, né, com seus clientes, com seus colaboradores também. Claro, sem dúvida, é fundamental. Normalmente, às vezes, quem é o dono da empresa ou o proprietário ali da empresa, ele pode não ter aquelas características que eu te falei. Vou até pegar aqui. Acabou de cair meu outro celular aqui no chão também. Caiu o iPhone 11 aí no chão. Então, ele pode não ter essas características que eu citei. Então, se ele não tiver essas características, é fundamental que seja escolhido um gestor do alto escalão para que venha ao público falar. Porque pode cair ali em alguma armadilha, algum jornalista, porque jornalista, acho que muitas pessoas não entendem a profissão do jornalista. O jornalista, ele tem o dever de informar a sociedade sobre qualquer assunto, independente de outras pessoas não concordarem. O jornalista, o dever dele é informar. O dever do jornalista é mostrar para a população, cobrar pela população do poder público, cobrar das empresas uma postura perante os consumidores. Então, essa é a função do jornalista. O jornalista a gente sabe que hoje em dia não tem
tem alguns jornalistas que a gente questiona, mas essa é a nossa função. Então, o jornalista está lá fazendo o trabalho dele. E ele está lá para fazer pergunta mesmo, perguntas que podem deixar a pessoa em situação ali que pode não ser muito confortável. E essa pessoa que vai falar, que é o porta-voz da empresa, tem que saber se controlar. E hoje a gente vê que políticos criam crises aí tenebrosas por não saber responder, por não entender Perguntas. o trabalho que o jornalista faz é para informar a sociedade. Então, o caminho é realmente escolher a pessoa que tem mais aptidão aí, com aquelas características que eu falei. Como é que você está vendo, você falou em jornalismo aí, nessa pandemia, a cobertura da imprensa e muitos jornalistas estão fazendo essas coberturas de casa mesmo, no home office. O pós-pandemia, você vê uma mudança no jornalismo, na comunicação? Sem dúvida. Eu vejo que eu entro para a TVI de Portugal, da minha casa, faço alguns boletins informativos com atualizações sobre o Covid-19. A TVI, que já foi a primeira emissora, hoje está em segundo com a RTP em Portugal, Lisboa. Então, eu entro de casa, eu falo as informações e atualizo. Às vezes consigo um entrevistado que manda esse vídeo, a gente coloca entre ali uma reportagem ou outra, e a notícia foi falada e está ali já exposta. Então, eu acredito que infelizmente, a gente vai ter uma redução aí no número de pessoas, mais ainda que a gente já tem, em técnicos e profissionais, porque as empresas de comunicação vão enxergar isso. E o que acontece? Sabe aquele padrão Boni que veio da Rede Sim, Globo? sim. A gente conhece aquele padrão de Sim. novela, que não poderia ter um erro, não poderia ter uma coisinha fora do lugar e tal. Isso caiu por terra. Caiu por terra. As Não, imagens de internet, né? Então, imagens de internet, às vezes a pessoa não. Porque assim, o jornalista, ele normalmente ele tem a obrigação de escrever um bom texto, falar bem aquele texto, mas normalmente o jornalista não tem aptidão para olhar, vamos ver aqui o que está atrás no fundo. Claro que tem jornalistas que fazem, já são repórteres com a câmera, ele mesmo já tem essa aptidão, mas muitos não têm. Repare isso para você ver, quando alguns jornalistas entram de casa. Se um produtor não olhou antes, não arrumou, não fala, pega o enquadramento e tal. Muitas vezes não fica bonito no vídeo ali. Fala, poxa, às vezes eu vejo, aí até mais os comentaristas que entram, Globo News, sem fazer nenhuma crítica, porque isso é não, perfeito sim. compreensível, mas eu falei, nossa, se tivesse arrumado aquele livrinho pra cá, eu que sou muito detalhista, eu reparo isso. Então, eu acho que. Aí eu falei, poxa, aquele padrão, eu fiquei pensando nisso, o padrão Boni não vai existir mais. Não vai existir, porque na realidade a TV começou a fazer um pouco eu falo porque eu já estava fazendo aqui nas redes sociais há 1 ano e meio, né? Sim, sim. Faz nas redes sociais e o que Mas o que você estava, mas o que você estava fazendo no seu canal no YouTube já era um padrão, era também um padrão TV, era entendeu? um Era um é, padrão TV. Eu acompanhava lá. O pior que eu acho é quando o cara deixa uma luz estourando aqui em cima, entendeu? Aí põe uma câmera. Então, esse padrão tanto de luz, porque quem está em casa, eu estou utilizando luz agora. A gente não tem conhecimento profundo sobre a luz. É claro que a gente pode melhorar, porque a gente trabalha com Claro. isso, vai procurar se aprimorar nesse sentido. Mas eu acredito que vai haver uma mudança, sim, no contexto, uma mudança ainda maior, porque as televisões estão passando por mudanças, a gente sabe disso, e por uma crise financeira muito grave. Todos os meios de comunicação que a gente conhece, os meios tradicionais, tem passado por crise e a gente sabe disso. Então, o padrão Boni, eu fiquei até pensando em escrever um texto sobre isso. Será que o padrão Boni vai continuar? Eu estava Estou olhando. esperando esse texto. Então, eu estava olhando o William Vac na CNN, porque o William Vac estreou na CNN e ele ficou um tempo fora do ar, depois eles decidiram colocá-lo de casa. Aí eu olhei, é uma TV
atrás, escrito CNN, William Vac, o nome do programa dele. Alguma coisa, eu esqueci, não sei se é CNN, o nome do programa eu não lembro, mas estava lá, CNN e William Vac. E ele fazendo ali de casa com aquela tela atrás, eu falei, gente, olha, o quê? E o padrão Globo? E o padrão Globo? Que todas Exatamente. tendência de seguir, eu acho que na realidade vai cair por terra aí e as pessoas vão perceber que o mais interessante é realmente cair o celular no chão, a gente assume que o celular caiu no chão, a gente pega o celular de volta e fala, olha, meu celular caiu no chão, o mais descontraído, e quanto mais você é descontraído... Menos você... engessado, né? Menos engessado. Isso. Você falou do Ilha Vac, por exemplo, aí. Outro dia eu estava assistindo ele na CNN apresentar um programa. Eu achei que ele estava lendo sem o teleprompter. Estava olhando no celular, alguma coisa assim. E ele demorava muito para olhar para a câmera. Que é o correto, você lê ali uma frase e você olha. Típico, às vezes, de alguém que não está habituado a ler ali, só no teleprompter mesmo, entendeu? Falou, quem imaginava? Olha como chegou a comunicação. Entendeu? Então, eu acho que na casa dele não tem TP e ele também faz muitos... a CNN, a característica, eu acho interessante, porque cada emissora deve ter sua característica. Antes todo mundo a tendência era copiar a Globo. Agora é cada emissora ter aí a sua característica, porque a gente fala de nicho de mercado. Nessa sociedade líquida, voltando de Zygmunt Bauman, a gente fala muito de nicho de mercado. Hoje a gente trabalha... não para um público vasto. A gente trabalha para aquele público que quer escutar a nossa informação. Quem está trabalhando com rede social sabe disso. A gente trabalha com um nicho de mercado. E as TVs vão cada vez mais nesse sentido. Quem gosta de comentário, quem gosta de debate, vai ligar na CNN. Quem já gosta mais da informação pura, em algum momento o comentário vai ligar na Globo News, entendeu? Então, as emissoras perceberam isso também. Então, a CNN tem essa característica na realidade, dos debates e do improviso, chegando lá no que você falou do William Vac. Então, o improviso ali, ele escreve muito o que ele vai ler, ele lê, fala, tô lendo aqui para fazer uma pergunta tal e tal, e eu não vejo problema nisso. Eu não vejo problema porque o que eu falei, quanto mais natural, as pessoas vão se aproximar mais e vão criar intimidade. Talvez o William Vac tenha conseguido até se aproximar mais do telespectador do que na Globo, que era o jornal, o jornal dele, né? Ali o jornal que era por volta de 11, meia-noite. Jornal da Globo. E só tinha um comentário, né, um editorial no começo. Ali, de repente, entrava alguns entrevistados, mas não era muito comum o improviso. E como ele é um jornalista assim, com conhecimento, isso a gente tem que como a gente vai falar, ele consegue ali realmente trazer temas interessantes e que eu acho que vale a pena. Você sabe quem fez isso muito de improviso e de aproximar muito o telespectador e o ouvinte dele? Foi Ricardo Boechat, porque, por exemplo, ele abria o programa na rádio Band News FM, por exemplo, um comentário de 20 minutos e era de improviso, cara. E ele falava, parecia que estava lendo o negócio e não era. Então, assim, e ele conseguiu que o público se tornasse praticamente... morasse dentro do estúdio da Rádio Band News FM. Acho que ele criou isso muito bem, entendeu? Não sei se você concorda. Concordo plenamente. Fez o Boechat. O Boechat era da Globo. Sim. A Globo também não tinha esse espaço na Globo. Então, o que fez o Boechat ser o Boechat que a gente conhece, né? Que por tanto tempo, assim, eu era fã do Boechat. Ele fez o Boechat ser quem ele é justamente a rádio. Porque a rádio, ela nos alimenta desse improviso, dessa imagem que você precisa passar a imagem pro ouvinte, entende? Então, a rádio é muito interessante, é muito importante os estudantes de jornalismo terem uma experiência em rádio, porque é fundamental, porque o improviso está na rádio. Vocês fazem muito bem o improviso. E aí o Boechat
conseguia fazer na rádio, um pouco na TV, um pouco daquele improviso. Eles não deixavam muito no Jornal da Band, né? A gente vê que era só um pouquinho, depois já voltava mais no TP e tal, mas era fundamental essa conexão que ele tinha na rádio e eu achava muito interessante porque a gente não conseguia descobrir se o Boechat era de esquerda ou de direita. E ele todo mundo ele metia o pau. E no outro dia ele falava contra a direita. Então, o Boechat, eu o admirava justamente por isso. Porque a preocupação dele era trazer a informação e falar realmente ali quem estava errado e quem estava certo. Independente de que lado seria. E ele buscava essa imparcialidade ali, mesmo colocando a sua visão, ele tentava expor os dois lados. E isso é jornalismo, né? É o que eu admiro muito. E pena que a gente perdeu o Boechat. Eu confesso que eu chorei bastante no dia fui ao velório também, conheci pessoalmente ele, então uma figuraça. Você falou dos improvisos do rádio ali, e no rádio a gente improvisa, que a gente erra muito também ali, e quem está ouvindo não percebe, tem que ser rápido, não pode ter silêncio no rádio, então a gente tem que acabar improvisando ali, inventando alguma coisa, contando uma história, alguma coisa ali, para, a vinheta não entrou. Conta uma história, porque depois ela entra. Conta uma história e vai. O storytelling começou na rádio. Exatamente. Mudando um pouquinho de assuntos, de tema, comunicação, falar em público, quais são as maiores dificuldades que as pessoas têm para falar em público? O que é que trava muito? Olha, você sabe que uma pesquisa feita em Harvard sobre falar em público, as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. E passou alguém aí atrás, ou eu tô vendo... É meu filho, Murilo. Ai, Murilo, aparece aí. Murilo, tá te chamando aqui. Vem aqui. Ele tem um canal no YouTube, tá? Depois, Murilo! Depois... Fala aí, Murilo. Nossa, que lindo seu filho! Olha! Cara do pai. Quantos Se eu sou bonita é porque eu não sou sua cara, né? Ele é bom. Esse menino vai fazer sucesso no YouTube. Ele tem um canal no YouTube. Eu vou te mandar o link para você se inscrever. Ele tem resposta pronta. Tem tudo, entendeu, né? Manda um beijo. Da nossa conversa, Murilo, o que você acha de nós aqui, dinossauros da comunicação? Qual que é a comparação que você faz aí? Você que já tem um canal no YouTube, o que você acha que precisa melhorar? Eu acho que o que precisa melhorar normalmente vem da pessoa, né? A pessoa que percebe o que ela precisa melhorar ou não. Aê! Gostei! Autocrítica, né, Murilo? Autocrítica é o melhor caminho. Quem não tem autocrítica não chega em lugar nenhum. Amei. Murilo tá mandando um beijo. Ô, José, o pessoal tá rindo aqui, a Sofia. Isso aí ela é uma figura. Pessoal, se inscreva no canal dele, é Murilo FR. Murilo FR. Murilo FR? Isso. Aê. Murilo, você fala sobre o quê? O que você conta lá pra gente? Normalmente tem um pouco de tudo. Tem algumas curiosidades, coisas sobre outros youtubers, umas bobeiras também, que todo canal tem. O que você chama de bobeiras? Porque aqui nós somos meio velhinhos aí da comunidade. O que seria, assim, essas bobeirinhas? Bobeira, na minha opinião, é uma coisa que não tem muito sentido com o assunto. Tipo, tá falando sobre dinossauros e do nada trocar o assunto pra ovelha. Ah, entendi. Aí sai aquela bobeirinha que o povo gosta, né? Legal, Murilo. Bom te conhecer. Muito prazer. Muito sucesso para você no seu canal, viu? Pessoal, Murilo FR. Murilo FR, gente. Já se inscreva no canal dele. Tenho certeza que esse menino vai fazer sucesso. Muito obrigado. Seu pai, Murilo, já foi muito na rádio? Já, bastante até. Ele fala no ar tudo, né? Ai, no dia que você foi lá, coincidiu dele não ir. Mas ele foi. Ah, tá. Que pena. Parabéns, Carlos, pelo filho, viu? É um amor. Manda beijo. Um beijo. Tchau. Beijo, lindo. Adorei. Amém.
Tá? É, eu, Que lindo! Parabéns! a cara do pai, por isso que saiu bonito, assim, entendeu? Ele é como, eu acho que ele tem muito mais facilidade de comunicação do que eu, por exemplo. Ele se comunica muito bem, assim. Muito bem mesmo. Nossa, você viu? Muito bem. Tem cada um tem que... Eu vou te Depois eu vou te mandar um link de um vídeo dele, até para você se inscrever, para você assistir, você fazer uma análise lá também do canal dele. É sensacional. E a gente estava falando aí falar em público aí. Você falou que as pessoas têm mais medo de falar aí. De falar em público do que da morte. Olha para você ver. Em primeiro lugar. Então, as pessoas têm assim muita aquela imagem de que, se eu falar algo errado, as pessoas vão lembrar eternamente e eu serei lembrado por aquela frase que eu disse errado. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o curso é presencial é destravar esses mitos, né? E como que a gente destrava? Aí a gente tem que usar algumas técnicas de coaching, que não é a minha área, mas eu sempre busco alguns profissionais dessa área. Normalmente eu levo para os meus cursos. E daí a pessoa vai tirar aquelas frases que são negativas, vai mentalizar, já tendo sucesso naquele momento de falar em público. Então, a pessoa já tem que pensar em ter o sucesso. E aí, aos poucos, você vai mudando o mindset daquela pessoa. Esse é o primeiro caminho. O primeiro passo no curso é esse. O primeiro exercício é realmente destravar o medo. E para destravar o medo, a gente tem que avaliar as situações que aquela pessoa já... A situação que aquelas pessoas já passaram de medo. Até o final da live, você quebra os 2 celulares. O que tá aqui e o que tá lá. Então, e aí as pessoas, elas têm que, na realidade, elas têm que enfrentar por exemplo, normalmente essas pessoas que têm medo de falar em público já passaram por situações que elas não tiveram muito sucesso na hora de falar em público. E elas enxergam aquela situação como se todo mundo tivesse levado pro resto da vida, até hoje as pessoas lembram daquilo. O que não é verdade, entendeu? Então a pessoa escreve aquela situação num papel e ela fala, por exemplo, ali eu trabalho muito com a pessoa que está ao lado no curso, fala sobre aquilo, o outro fala sobre o problema, e depois a gente trabalha em como que ela gostaria que aquela situação acontecesse, entendeu? Qual que é o modelo de sucesso daquela situação para aquela pessoa. E aí ela escreve sobre isso, entendeu? E depois a gente faz frases de como ela vai conseguir. E aí não é só isso. Então aí o curso a gente vai mostrar técnicas de como se preparar. Então, além disso, as pessoas têm que treinar, é fundamental, né? Eu falo que o treino é o primeiro caminho que a pessoa tem que ter. Agora deixa eu inverter a pergunta aqui. Dica para a pessoa colocar aqui, ó. Treino, o planejamento, bom senso, porque se você entra, você pode estar treinado, você pode ter tudo planejado, pode ter um roteiro, mas quando você entra numa plateia e fala uma piada de mau gosto, que pode ofender ali uma parcela de pessoas que está assistindo, aí isso aí pode te levar ao fracasso. Aí ninguém vai lembrar do que você falou, vai lembrar daquela piada de mau gosto, ofender algumas pessoas que estão ali. Conhecer o seu público é fundamental. E sempre falar de algo que você conhece, que tem paixão. Não adianta, então são cinco dicas aí. Não adianta você achar, eu vou falar sobre esse assunto porque eu fui convidada. Não, você tem que falar sobre o que te faz bater o seu coração, a sua área, ou que você trabalha, que você conhece no seu dia a dia. Agora deixa eu... Estão pedindo... Opa, deixa eu ver aqui, ó. J. Silveira, vou te mandar o link no WhatsApp, é cantor, já passou por aqui. Chegou por aqui também o professor João Macedo, lá do Paiaiá, é dentista, é especialista em ouro facial, estudou na França, o homem é um cabra bom. Eu só não faço isso porque eu nasci bonito, então eu não preciso disso mais, entendeu? Deixa eu inverter a pergunta, então. E as pessoas, por exemplo, que não têm nenhuma timidez de falar em público? Vou citar Murilo novamente. Murilo já falou para 2.500 pessoas. Murilo...
O que é que precisa fazer? Olha, é muito fácil ser um falastrão. Eu falo isso também nas minhas palestras. Ser um falastrão é muito fácil. Você chegar aqui, começar a falar, e não saber nem o que está falando, ofendendo pessoas, fazendo brincadeiras de mau gosto. Muitos falastrões são assim. Mas para você falar e comunicar, uma coisa é você falar, outra coisa é você comunicar. Comunicar é quando você marca uma mensagem na mente das pessoas. Quando você deixa ali algo que aquela pessoa vai dormir depois da sua palestra e vai lembrar. Entendeu? Isso é que é comunicar. Então, ser um falastrão é fácil. Difícil é falar bem e saber o momento de falar e deixar essa marca quando você fala. Esse é o objetivo da nossa fala, é deixar a marca. É deixar aquela marca que vai mudar uma atitude, que vai fazer uma ação. Então, para chegar a esse objetivo, precisa de treinamento, planejamento e, principalmente, o Murilo, ele deve ter te visto muito na rádio, deve ter treinado ali, queira ou não queira, ele foi treinando a comunicação. Então, o treino é fundamental, mas mesmo porque ele nasceu com o dom da oratória, vamos dizer assim, é claro. Mas esse dom tem que ser pincelado. Esse dom, ele vai melhorando, ele vai aprimorando, os medos vão diminuindo. Então, é fundamental. Ser falastrão é fácil. A questão é, você consegue se comunicar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te colocar aqui numa saia justa agora. Agora eu quero... Conta aí, Stella, um mico que já aconteceu contigo, seja apresentando um jornal, seja uma reportagem. Já errou assim? Vários, nossa. Conta um que ficou marcado, assim, que você não esquece. Ai, meu Deus, deixa eu pensar aqui. Ai, são tantos. O começo do jornal, o Gamberini, a gente estava conversando, eu e o Gamberini, e você tá ali se arrumando, conversando, e o jornal entrou no ar. Aconteceu alguma falha técnica, eu não lembro o que foi. E aí você tá no meio daquilo e entra, e aí você tá assim, ó. Foi constrangedor. Porque errar a palavra, a gente erra. Isso, claro. a gente erra uma palavra ou outra. Agora eu não consigo lembrar de uma situação que tenha me deixado assim bem. Eu lembro de uma situação que não é nem vergonhosa, assim, mas é uma situação de falta de maturidade. A gente está com faltam 6 minutos para acabar. Eu fico me ligada no telefone. Sim. Vou acelerar. Seixas, parabéns, que ótimo esse papo. Valeu, gente. Obrigada pela audiência. O Pena Seixas é do Paiaiá, mora aqui em Itapevi, é um cover do Raul Seixas. Legal. O Juvenal Paiaiá, ele está lá na Bahia, ele é o cacique da tribo lá dos índios Paiaiás, lá na Bahia, entendeu? Ai, que legal. Obrigada. Daniel Petroleiro também, Salvador, entrou aqui. O Christian também entrou. Entrou o Ciro, meu amigo, eu não sei se ele já saiu. Malu. Então, falando nesse sentido, aí quando a gente entra, eu trabalhei na IPTV, e quando a gente é repórter e a gente entra com uma matéria, só para explicar para o público, você sabe disso, mas para explicar para o público, quando a gente entra com uma matéria de rede, eu tinha feito uma matéria à noite, e entrou no Linha Direta, olha, eu sou antiga, viu? Eu acho que tem gente aí que nem vai lembrar. Linha Direta com Marcelo Rezende? Entrou no Linha Direta com a passagem. A passagem é o quê? A hora que o repórter aparece. Normalmente, os repórteres do interior, eu trabalhava na IPTV de Ribeirão Preto. Os repórteres do interior, eles às vezes entra a matéria, mas não entra a hora que o repórter aparece, que é a passagem, entra ali algum off do apresentador. Eu estava começando, né? Nossa, muito tempo atrás. E aí eu fiquei toda feliz, porque eu assisti o Linha Direta e falei, nossa, minha matéria entrou com a passagem. Aí cheguei na redação, nossa, tô arrasando, né? E tal. Falei, nossa, já cheguei toda. Nossa, que legal, né? Eu já cheguei lá. Oi, gente. Isso que eu te falo. Humildade é o caminho. Nunca pense que você tá bombando. Porque... Quem me falou isso foi Zé Hamilton Ribeiro também. Humildade sempre. Humildade sempre. Aí eu entrei na redação.
Aí veio a minha chefe de redação lá do fundo. Eu achei que ela ia me elogiar. Nossa, a chefe de redação vai me dar um abraço, né? Falar, nossa, que legal. Stella, vem aqui. Onde já se viu colocar estado de decomposição do corpo numa passagem? Que a Globo, é esse padrão bom, manual de jornalismo da Globo. E aí que eu aprendi essa palavra que eu disse aqui, o bom senso. E aí ela virou para mim e falou assim, aí eu falei assim, mas o que tem? Era realmente, era uma matéria muito, porque linha direta, você sabe, a menina que tinha, o estado do corpo dela entrou em decomposição e aí não foi possível fazer os exames para avaliar algumas questões lá que precisavam ser avaliadas. E aí ela falou, mas onde já se viu falar estado de decomposição do corpo? Você não precisa falar isso. Eu falei, mas o que eu ia falar? Ela falou, estado do corpo. Um bom jornalista tem que ter bom senso. Então, assim, não é um erro, mas isso me marcou, porque são aprendizados que a gente leva para a vida inteira. Não entra, isso aí não entra nem no mico, né, que a gente estava falando. Não é mico. Eu não lembrei aqui do mico, mas lembrei dessa história. Não é mico. Mas assim, o tanto que é necessário a gente ter bom senso. E às vezes, hoje em dia, o jornalista é tão desvalorizado. Eu estou falando muito isso nas minhas lives. O jornalista é tão desvalorizado. Porque o jornalista está fazendo política, o jornalista está aí. O jornalista trabalha tanto, ele tem tanto cuidado com a informação, ele recheca, pode sair, claro, alguma coisa errada. São várias pessoas trabalhando naquela informação. Então, é muito injusto isso. Até nesse momento ali, a minha editora-chefe teve aquele cuidado. Mas a gente sabe que a Globo deixou passar, acho que porque era linha direta, porque tudo tinha tirado. Exatamente. Mas essa vida, essa Juvenal Paiá está dizendo aqui, ó, você é menina, como é que tá falando em tempos atrás, entendeu? Mas olha, eu cheguei a trabalhar na época do Linha Direta. Eu mesmo me impressionei agora. Eu falei assim, acho que eu não vou contar essa história, não. Que nem eu conhecer. Stella, fala aí teu site, teu curso, para quem quiser entrar. É www.newsmedia.com.br. Agora na verdade, os cursos estão suspensos. A gente fez uma turma em março, bem no finalzinho ali, quando começou o isolamento, já tinha um curso programado para abril, ia ter outro curso agora em junho, mas por enquanto, como os cursos eu estou fazendo agora presenciais, a gente optou por esperar aí esse isolamento. Mas entra no meu Instagram, que é Stella Gontijo TV. Eu estou fazendo muitas lives. Essa semana que vem, tem muitas lives aí na área médica. A gente vai fazer também lives como voltar às aulas, né? Esse desafio, como voltar ao novo normal. Então, eu abri meu Instagram, que eu não fazia essas lives. Eu abri meu Instagram para informação, para serviço para a população, para ajudar. Tem dado certo e muito legal. Querida, satisfação mais uma vez. Muito obrigado. Sinto-me honrado em tê-la por aqui. Obrigada. Parabéns para você pelo projeto que vocês têm. Eu acredito muito nesse projeto. Então, continue fazendo seu trabalho. Um beijo para o Murilo. E para sua mulher também. Família linda. Valeu. Obrigado, Stella. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado a todos, gente. Contagem regressiva vai terminar. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube. Acessem lá. Um abraço. Tchau, Stella.